de Hofen. Tá. Vamos começar de novo. Eu sou rofista, sou movimentista, sou professora de Hofen no nível iniciante e avançado pela Associação Brasileira de Rofista e pelo Hofen Instituto. Eu sou professora também de Hofen Movimento, né? Então, falar de Hofen, né? O problema é sempre saber aonde começar, né? Mas eu acho que vou começar um pouco comigo mesma, né? Eu tive o privilégio de crescer junto com o Hofen, né? Quando eu tinha 10 anos, em 1969, os meus pais foram para eles frequentavam um centro de potencial humano no sul da Califórnia, no meio daquela explosão dos anos 60. E eles resolveram fazer Hofen. E depois resolveram me fazer roupada, porque eu, assim, era uma criança corcundinha, sabe, com a perna tortinha e muito tímida. Então, eu passei pelo Hofen com 10 anos de idade. E foi uma experiência meio traumática naquela época, porque o Hofen, nos anos 60, era parte daquela explosão de potencial criativo, mas era muito forte, vamos dizer. Então, eu fui rofado com 10 anos de idade, eu parei de ser tímida, o meu peito abriu, a minha perna endireitou, e assim, eu continuei com a vida. Mas os meus pais entraram muito no Hofen. Então, a minha mãe assim casou com um homem que foi um dos professores a ser treinado pela Ida Hoff. Ele chama Tom Wing. Ele é meu primeiro padrasto e foi minha grande inspiração para me tornar hofista. Então, ele, assim, isso já, assim, quando eu era adolescente, ele treinou com a Ida Hoff, né? E depois a minha mãe treinou com a Judith Aston, que era a primeira pessoa que começou o trabalho de movimento do Hofen. E assim, e logo a Judith Aston saiu do Hofen Instituto e assim para criar sua própria linha de trabalho, e a minha mãe e algumas assim colegas dela foram que criaram o primeiro programa de Hofen Movimentos, que assim que foi mudando com o tempo, mas assim tava lá os dois lá no início e eu naquela época adolescente. Então eu cresci no meio de tudo isso. E, assim, sempre sendo rofada. O meu padrasto, como eu falei, ele era a minha grande inspiração. E eu não entendia, né? Como ele me tocava, ele me fazia uma sessão de Hofen, e quando ele terminava, a sensação que eu tinha era que eu era mais eu no meu corpo do que eu tinha sido antes de ele me rofar. E a minha pergunta sempre foi assim: como é que ele sabia que esse corpo que ele me ajudou a chegar, como que ele sabia que esse corpo era mais eu, quando nem eu sabia, né? Era uma sensação sempre, depois que ele me fazia uma sessão, era sempre uma sensação de estar chegando em casa, e chegando numa casa mais ampla, mais graciosa, mais confortável, mais eu do que eu tinha conhecido antes. E mesmo com 18 anos, eu falei, eu não sei como que ele faz isso, mas eu quero saber como fazer isso. E, assim, então, logo, assim, jovem, eu já queria me tornar rofista. E acabei realmente me tornando rofista. Quando fiz 20 anos, 25 anos, eu já estava rofando. E, assim, então, o Hofen é algo que eu não sei se me conheço sem ele. Ele faz parte de mim, né? Ele tem sido o meu trabalho para quase 40 anos e assim, e faz parte de tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu percebo. Como eu falei, não me percebo sem o Hofen, assim, nós somos assim.
Então, o que é o Hoffen? Né? No início, assim, a visão inicial da Ida Hoff, que é uma visão que eu creio que continua nos orientando e nos inspirando, a visão inicial dela tinha a ver com a evolução do ser humano, né? Eu tinha o prazer, quando eu tinha 19 anos, eu fui a bibliotequeira no Hoff Instituto, e eu organizava a biblioteca dela. Então, eu via todos os livros dela, os livros, assim, a coleção que ela tinha deixado quando ela morreu, e eram os livros que orientavam ela e dos quais ela tirava a inspiração. E eram muitos livros de osteopatia, livros de anatomia, livros sobre yoga, e muitos livros esotéricos, né? E tem alguma coisa que eles falam que assim, o próximo passo na evolução do ser humano não é uma evolução que acontece por seleção natural, mas é uma evolução que cada ser humano escolhe fazer por si mesmo. E o Hoffen encaixa muito nisso, porque ele tem a ver com a verticalidade do ser humano. E nós somos verticais, nós somos seres verticais, nós andamos em dois pés, mas a nossa verticalidade depende muito de pessoa a pessoa, né? Tem pessoas que são quase não verticais, né? Tem pessoas que conseguem encontrar uma verticalidade graciosa, leve, gostosa, né? E a visão de Idle tinha a ver com o equilíbrio do ser humano no campo gravitacional, sendo que quanto mais a gente se alinha nesse vertical, menos energia que a gente gasta brigando com a gravidade. E que essa energia que a gente, então, poupa não brigando com a gravidade é uma energia que se torna disponível para a nossa evolução, né? Né? Assim, ela tinha uma frase que ela usava assim, o uso mais humano do ser humano. Então, né, assim, a visão dela tinha a ver com a evolução, né? Naturalmente, o Hoffen, ele é uma abordagem que ajuda muito a cuidar de dores, de problemas físicos, mas nunca foi a primeira meta do Hoffen. A primeira meta do Hoffen era de ajudar o ser humano a encontrar esse eixo, essa verticalidade e essa relação harmoniosa com o campo gravitacional, aonde o campo gravitacional passava a apoiar, a levantar o ser humano, né? Uma imagem, talvez, que ajuda a entender é, assim, aquela barraca de acampamento antigo, né? A que estava, que levantava, tinha um polo central e que tinha cordas, e as cordas puxavam para baixo, e esse equilíbrio, assim, para baixo, em todas as direções, faziam subir o polo central da barraca. E dessa mesma maneira, a força da gravidade está sempre puxando para baixo, mas quando esse impulso é equilibrado no nosso corpo, ele passa a nos levantar, ele passa a dar uma qualidade de leveza e de conforto e, outra vez, de verticalidade. Então, ela tinha essa imagem do ser humano, assim, do equilíbrio do corpo humano, e era uma imagem muito específica, é uma imagem que ela delineia muito detalhadamente no seu livro Hoffen, A Integração das Estruturas Humanas. E para chegar nesse equilíbrio, ela usava uma técnica de toques profundos nos músculos miofaciais, músculos, né? Músculos e tecido conjuntivo.
Então, assim, por toques profundos nesses tecidos, ela reorganizava a estrutura do corpo humano, né? Foi assim que eu, como criança, senti o meu peito, que era assim, eu senti meu peito abrir, a minha perna, meu joelho fazia assim, meus joelhos entravam assim, e meus pés saíam. Eu tinha a perna muito valga. Eu tinha dores nas minhas pernas. Com 10 anos, eu já lembro de ter dores nas pernas quando eu corria, de tão assim, de tão valga era a minha perna, né? Então, através desses toques, e esse alinhamento e essa visão de como é que o corpo humano se equilibra na gravidade, o meu corpo foi realmente reorganizado, né? Então, no início, o trabalho de Hoffen era isso, né? E era um trabalho que doía muito, era os anos 60, e o paradigma terapêutico era, para mudar, a gente precisa sofrer, precisa ser dramático. Então, eu conheci o Hoffen como uma técnica muito dolorosa, que hoje em dia eu, como professora de Hoffen, tenho dedicação de ensinar que não precisa ser doloroso. Em fato, assim, se é doloroso, a gente está ultrapassando o limite da pessoa, né? Tem uma dor que às vezes é gostosa, que ai, não para. Essa dor assim, essa dor é uma dor boa quando a gente chega no lugar certo, mas uma dor que assim que ah, não deve ser, né? E aqui no Brasil, né, eu acho que todos nós da Associação Brasileira de Hoffen temos muito orgulho de dizer que nós trabalhamos com um toque que é gostoso. Nós trabalhamos com um toque que chega lá onde precisa chegar, mas não exagera, como eu conheci nos anos 60, que exagerava um tanto, né? Durante os anos 60, né, ela já estava ensinando para outras pessoas, né? A técnica dela já estava começando a ser divulgado e a ser conhecido, né? Agora, né, assim, tinha também, eu acho, um certo limite para a visão que ela trouxe, porque a visão que ela trouxe inicialmente foi muito mecânico. Foi assim, o corpo assim, você pega assim, você alonga esses tecidos, você ajuda essas camadas assim faciais do tecido conjuntivo, você ajuda eles a descolar um do outro para que eles possam deslizar e o corpo possa alongar e tudo vai estar certo. Porém, nós seres humanos nós não somos mecânicos. Nós somos mistérios. E os nossos corpos são nossa história, nossa maneira de ser, nossa maneira de chegar no mundo. Uma postura física nunca é uma postura física somente. Uma postura física, a gente usa até isso como na nossa linguagem, a gente fala assim, uma postura. E uma postura pode ser uma postura física, mas também é uma postura, uma maneira que você se coloca diante do mundo. E por isso que quando a gente vai mexer na postura, quando a gente vai mexer no alinhamento do corpo, sempre vamos encontrar com outras camadas do ser, né? Quando, né, muitos anos atrás, veio um osteopata, um grande osteopata francês, o Didier Prat, para o Brasil. Eu fiz um curso com ele. E eu lembro que ele avisou que ele ia ensinar a gente uma técnica para tratar dos escalenos. Os escalenos são os músculos profundos aqui do pescoço. E eu falei, ai, que legal. Finalmente eu vou aprender como fazer os escalenos soltar.
né? E foi a minha decepção quando vi que a técnica dele era simplesmente uma outra técnica. E o fato é que esses músculos, os escalenos, eles têm tudo a ver com a maneira, literalmente, que a gente orienta, né? Eles têm a ver com a respiração. Qualquer trauma de respiração, qualquer trauma que afetou a nossa capacidade de girar a cabeça, de orientar, vai pegar nos escalenos. Eles são músculos que são, vamos dizer, carregadas de significado e de função. Então, a gente pode fazer que por muito tempo, e os escalenos podem ou não soltar, né? Porque é mais do que mecânico, é mais do que fibras musculares e faciais que vão alongar se a gente mexe com eles com a mão, né? É todo o ser humano que está ali naqueles escalenos. Então, aqui no Brasil, nós temos sido pioneiros no mundo inteiro para trazer o Hoffen funcional e, junto com o Hoffen funcional, o que a gente chama da taxonomia psicobiológica, né? Nós somos pioneiros, nós tivemos a primeira formação, que era uma certificação dupla, tanto no Hoffen, que a gente chama de estrutural, quanto no Hoffen, chamado de funcional, né? Então, vou falar um pouco disso. O que é o Hoffen funcional? Nosso corpo, ele é feito pelo movimento, né? Estrutura e função são como o ovo e a galinha. Qual é que cria? Né? Qual dos dois cria o outro? A gente nunca vai conseguir saber, né? Se é a maneira que eu respiro 25 mil vezes por dia que cria a forma do meu peito, ou é o fato que, assim, caí do cavalo e o cavalo deu um chute e deu uma, né, afundou a minha caixa torácica, né? Uma questão é estrutural, outra questão é funcional, né? O fato de eu ter tido uma lesão, de ter levado um chute de cavalo que afundou as costelas, certamente vai afetar e, de uma maneira forte, a minha respiração. E essa respiração que passa a alterar por causa de uma lesão, é uma respiração que depois toma um outro caminho e eu passo a respirar diferente. Pode ser que muitos anos depois eu já sarei da lesão, mas eu continuo respirando, né? Se o chute veio para o lado direito, eu continuo respirando mais para o lado esquerdo. E nisso eu continuo fazendo toda uma torção do meu corpo todo, porque uma torção na respiração que acontece 25 mil vezes por dia vai ser uma força significativa em termos de criar a minha estrutura, né? O Hubert Godard, que é um grande mentor para nosso corpo docente, nossa comunidade todo, ele é francês, ele fala do pé, ele fala, o pé é criado pelo movimento, o pé se forma pela maneira que o movimento e a transmissão de peso passa pelo pé. Então, como mudar o pé, né? Se os meus dedos fazem assim, meus dedos do pé fazem assim, eu tomo 11 mil passos por dia, mas nunca deixando os dedos alongar e fazer parte do movimento do movimento do pé empurrar para frente, os dedos do pé nunca vão mudar, eles vão continuar sempre assim. Agora, se eu quiser mudar o meu dedo do pé, eu aprendo a deixar ele soltar, alongar,
e começar a fazer parte do momento que o pé de trás dá impulso para frente, esses dedos do pé vão muito rapidamente começar a alongar. Então, essa é uma questão funcional. E uma questão estrutural que vai junto com isso é que, naturalmente, se eu estou andando com os dedos do pé, tudo assim para cima e encurtados assim, toda a fáscia, os tecidos conjuntivos da sola do pé também vai ser encurtado. Então, a gente está olhando tanto qual é a questão que é estrutural, né, que é um tecido que é encurtado, né, e qual é uma questão que é funcional, que é um dedo do pé que não funciona. Né? Geralmente, os dois vão de mãos dadas. Né? E, geralmente, para ter uma mudança que dura, precisamos endereçar tanto um quanto o outro. Então, esse é o lugar que, aqui no Brasil, a gente tem, outra vez, uma formação dupla, uma certificação dupla, que a gente ensina a pensar tanto na estrutura e quanto no movimento. E como é que você sabe também qual que está atrapalhando mais, né? Se eu pego o pé, né? Se os dedos do pé são assim, eu pego o pé e eu faço assim, e o pé vai, o dedo do pé vai. Eu sei que eu não estou lidando com um problema que é estrutural, porque tem liberdade estrutural. Eu sei que eu estou lidando com o hábito de andar assim, né? Mas se eu pego a sola do pé e eu dobro os pés e eles fazem assim, aí eu sei que aí tem um encurtamento que é estrutural. Então, eu vou trabalhar no estrutural e depois eu vou trabalhar na educação, na reeducação do movimento. E sempre, então, essas duas qualidades, o movimento e a estrutura, estão brincando e jogando e se permeando junto. E também uma outra parte que assim que a gente encaixa dentro do trabalho de movimento, que é a questão psicobiológico. O que é o psicobiológico? Né? O psicobiológico quer dizer que a maneira que eu movimento o corpo, a maneira que eu vivo no corpo, tem um significado para mim, faz parte da minha identidade. Pode ser que a minha mãe, sabe, andava com os pés sempre assim, e eu me identifico profundamente com minha mãe. E se eu começo a permitir o meu pé a funcionar de uma outra maneira, talvez eu sinto em algum lugar emocional dentro de mim, não um lugar lógico, mas um lugar que é repleto do significado do corpo. Talvez eu sinto naquele lugar que eu estou sendo infiel à minha mãe, né? Ou que eu estou segurando no meu corpo a dor da minha mãe para ela não ter que lidar ela com essa dor. E se eu soltar a dor no meu corpo, de repente vai sobrar para ela. Outra vez, essas não são decisões que a gente faz aqui ou nem decisões que a gente tem consciência. Mas o nosso corpo, quando a gente chega naquele lugar de mudar o movimento dele, de mudar a função, de mudar a postura, a gente enfrenta tudo que tem a ver com nossa postura diante do mundo. A gente encontra a gente mesma. E às vezes isso é alguma coisa que é fácil mudar, às vezes é algo que
eu já, já fiz 20 anos de terapia, já conheço esse padrão, já estou pronta para soltar. Mas às vezes é algo que ainda eu sinto que tem muito a ver comigo, né? Muitos anos atrás, esse é um exemplo um pouco engraçado um pouco. Eu trabalhei com uma mulher e ela veio porque ela estava com dor no meio das costas. E essa dor no meio das costas, ela andava assim. Aí, naturalmente, a gente pode ver com tanta, né, com tanta tensão aqui, ela vai ter dor nas costas. Então, um belo dia, a gente estava trabalhando e soltou essa região das costas dela. E ela sentou na beirada da mesa, em vez dessa, com essa postura assim para trás, as costas dela estavam lisas. Eu perguntei para ela, como é que você sente o corpo, sabe? Como está aquela dor nas costas? Ah, não tem dor nenhuma. Aí ela levantou e deu o primeiro passo. E quando ela deu o primeiro passo, ela voltou para trás de novo. E eu estava muito curiosa. Aí eu perguntei para ela, eu falei, você reparou que quando você foi dar o passo, você já jogou os ombros para trás? Como que está a dor nas costas agora? Ela falou, voltou. Aí eu falei, olha, sabe? Aí a gente voltou para a mesa, a gente foi brincar com aquele novo lugar que o corpo dela tinha chego e com assim e com a disponibilidade dela de ficar nesse lugar. E ela teve a memória que eu acho que muitas pessoas, talvez da minha geração ou de uma geração anterior, tiveram essa experiência. Ela foi educada num internato assim religioso. E depois do almoço, as meninas tinham de andar com um pau de vassoura entre os cotovelos para ter boa postura. Ela não lembrava disso, mas ela não lembrava com a cabeça, mas o corpo lembrava. E quando ela foi andar com todo esse condicionamento. Botava assim, já segurava o pau de vassoura. O pau de vassoura estava lá 40 anos depois, né? Quando ela teve a memória e lembrou assim de andar com pau de vassoura para ter boa postura, ela conseguiu nessa hora sentir o que essa boa postura fazia em termos de conforto do corpo dela e escolher uma coisa que era mais confortável e que era também mais alinhado. Mas, né? Então esse é um exemplo um de muitos e muitos exemplos do psicobiológico, né, que a gente tem uma razão que é inconsciente e que aquela razão para fazer como a gente faz tem mais força do que o conforto e bem-estar do nosso corpo, né? Se a gente está fazendo alguma coisa e está machucando o nosso corpo, podemos ter certeza que tem uma razão, muitas vezes inconsciente, mas tem uma razão muito boa para aquela postura, para aquela forma de movimento, e a razão é mais importante para nosso ser do que conforto, né? E muitas vezes, somente confrontando com o conforto de uma nova maneira de fazer as coisas, de uma nova postura, de uma nova forma de movimento, que vem à tona aquela memória ou aquela razão, né? Muitas vezes também o psicobiológico, ele tem a ver com questões de relacionamento. Então, muito comum, né? Aliás, se vocês quiserem, vamos fazer essa pequena experiência, né?
o que eu vou convidar vocês a fazer é todo mundo olhar, baixar os olhos. E quando você, com os olhos bem baixos, reparar como que fica a sua respiração. Especialmente a inspiração. Quando você vai inspirar, até onde no seu corpo consegue subir a inspiração. Com os olhos para baixo, qual é mais fácil, a inspiração ou a expiração? Qual que fica mais comprido? E eu imagino, se você é assim como a maior parte das pessoas, quando o olho abaixa, a inspiração só chega até, assim, não chega até o topo das costelas, não chega até o pescoço, não sobe para a cabeça, né? Ela acaba parando por aqui, né? No meio do peito. Agora, faz diferente. Eu convido vocês a encontrar com o olhar, encontrar a linha do horizonte e deixar seus olhos assim 5 a 10 degraus acima da linha do horizonte. Deve ser um lugar que a cabeça se sente leve. E, novamente, repara na respiração. É diferente? Né? Provavelmente agora você sente que a respiração pode subir. Né? Então, vamos pensar nisso. A respiração, a gente respira entre 17 a 25 mil vezes por dia. Se eu vivo com meu olhar para baixo, 17 a 25 mil vezes por dia, o ar não vem para essa parte de cima da minha caixa torácica. Os lóbulos superiores dos pulmões acabam ficando com pouco movimento, né? E também, quando eu olho para baixo e o ar não vem, a minha cintura escapular, ela perde o apoio e ela tende a deslizar para frente. Porque a nossa postura e a posição dos nossos ombros, em grande parte, é feita pelo movimento da respiração. E o movimento da respiração, por sua parte, é feito pelo olhar, ou pela orientação, pela maneira que a gente orienta. Então, pensa só, como eu uso os olhos, o ângulo que eu olho pelos olhos tem muito a ver com como eu me sinto em relação ao outro. Então, se eu sou uma pessoa humilde, se é uma pessoa que sempre tento, que aprendi a ficar quieta, ser uma pessoa que aprendi a olhar para baixo, porque se eu olho para cima, alguém dá tapa, né? O que acontece? Esse olhar para baixo, ele cria toda uma condição de respiração, que cria, por sua vez, toda uma condição de postura. E aí, o que acontece para uma pessoa que vive assim, olhando meio para baixo, quando ela vem com o olhar horizontal? Muitas vezes tem uma explosão quase de sentimento. Ela fala: eu não posso olhar assim para você. Eu sinto que eu estou sendo arrogante, eu sinto que
Eu sinto que eu estou sendo arrogante, eu estou com medo que, sabe, eu lembro que meu pai, se eu olhava para ele, se eu olhava nos olhos, ele dava tapa na cabeça e falava que, assim, criança não era para olhar para adulto, blá, 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 blá. Uma série de crenças, de posturas, de maneiras de relacionar que estão dentro daquele olhar que é, né, horizontal, que olha para baixo, ou também tem um olhar que olha para cima, né? Eu conheci uma pessoa, ele era sempre assim, olhava para baixo, né? E o ângulo que você usa o olho não tem muito a ver com a sua altura. Eu já vi pessoas bem altas olhar para cima para umas pessoas mais baixas. Eu já vi pessoas mais baixas olhar para baixo numa pessoa mais alta, né? O ângulo do olhar, que é um de muitos aspectos psicobiológicos, esse ângulo do olhar, ele é carregado de significado. Então, nós temos sempre um movimento entre o psicobiológico, o significado que aquilo tem para mim, entre o físico, o estrutural, né? E entre o funcional, a maneira que o meu corpo funciona. Lembrando que a função, o movimento, cria a estrutura, e a estrutura determina o movimento. E os dois vão fazendo assim, né? E para mudar do nível, do lado da função, muitas vezes você tem também que mudar no nível psicobiológico. Eu vou mostrar aqui uma imagem. Dá para ver essa imagem? Opa, bem, Sim, não. eu ia. Dá para ver? Sim, Ok. Eu ia mostrar o outro primeiro, mas eu já começo com essa. Essa é uma imagem do, assim, funcional, de como é que o que é que determina a função tônica do nosso corpo. A função tônica é a maneira, assim, que a minha organização postural na gravidade funciona. Faz parte daquilo que faz com que cada pessoa tenha a sua assinatura de movimento, né? Você está andando na rua, assim, você vê alguém chegando de longe e apesar de não ver ainda as feições da pessoa, você sabe que é seu amigo pela maneira única que essa pessoa movimenta, né? Essa é nossa função tônica, é aquilo que faz o nosso movimento ser unicamente a nossa. E essa função tônica, ela tem influência, ela é criada por quatro elementos, né? Assim, em cima a gente vê que o corpo e a estrutura, né? Então, por exemplo, nós somos seres humanos, nós temos um corpo e uma estrutura de ser humano. A gente anda em duas pernas, não de quatro, né? Simples, tão simples assim. Um corpo humano tem tais possibilidades de movimento, tem tais articulações, é diferente de um corpo de um gato, que tem outras possibilidades de movimento, ou de um pássaro, que tem outras possibilidades de movimento, né? Eu nasci num corpo que pode dar luz a uma criança. Isso significa que eu tenho uma pelve mais larga, que é uma função, assim, de milhares de anos de evolução que a mulher
assim, a mulher, quando vai dar luz, se a bacia é mais larga, abre mais fácil para o bebê poder passar. Uma bacia mais larga dá passagem mais fácil na hora de dar luz a um bebê. Assim, bacias pélvicas que são mais largas vão ter um ângulo mais para dentro da perna, porque a cabeça do fêmur está aqui, na bacia mais larga, ela está mais para o lado e vem mais assim, simples, né? Então, temos questões que são estruturais do nosso, assim, de ser um ser humano, de ser, assim, de nascer, assim, biológico, do gênero biológico que nascemos. Tem também questões estruturais que são parte da história de cada pessoa. Tive um acidente de bicicleta, quebrei a tíbia, assim, e tenho agora uma perna que é 2 centímetros mais curta do que a outra. Isso vai sempre criar uma certa, assim, isso cria certas possibilidades de movimento e cria certas condições. Essa pessoa que tem uma perna mais curta do que a outra, provavelmente vai ter que ter muita atenção e cuidado nas duas articulações sacroiliacas. Então, temos o corpo e a estrutura, que definem, né, que definem nosso movimento. Nós temos a nossa coordenação para o lado esquerdo. E o que é a coordenação? A coordenação é, outra vez, é aquele movimento que é unicamente nosso, né? Tem uma pessoa que ela vai alcançar assim o copo de água e ela assim a mão vai para frente e o peito vai para trás. Tem uma pessoa que alcança o copo de água assim o peito vai junto com a mão, né? Assim, a nossa coordenação quer dizer assim, quais são os músculos, as fibras musculares, as unidades motoras que a gente usa e em que ordem que a gente usa para fazer um movimento. E como a gente sabe, para levantar a mão e coçar a cabeça, tem tantos levantares da mão e coçares da cabeça quanto tem pessoas para fazer, né? Provavelmente vamos usar alguns músculos semelhantes, mas sempre vai ter variações pessoais. Então, essa coordenação também faz parte dessa função tônica, né? Temos aqui embaixo a percepção, né? Que é uma categoria enorme que a gente abordou um pouco, né? Falando do olhar, né? Quando a gente olha para baixo, quando a gente olha no horizonte, né? A percepção tem a ver com como é que a gente usa nossos órgãos de sentido, né? Por exemplo, se eu tenho um ouvido que eu não ouço, vamos imaginar que assim tive uma lesão no nascimento e eu tenho 40% menos audição no ouvido esquerdo. Então, assim, o que acontece? Eu tendo sempre a estar girando o ouvido direito para captar o som, né? Essa é uma qualidade de percepção, uma maneira que eu uso os meus órgãos de sentido, ele vai ter um efeito enorme na minha estrutura e no meu movimento, e em toda a minha coluna, porque eu estou sempre com a cabeça virando mais para um lado, né? Percepção também tem a ver com o contexto no qual a gente imagina que a gente está movimentando. Então, se eu entro se eu abro uma porta para entrar numa sala onde estão todos os meus grandes amigos e nós vamos ter uma festa, eu tenho certeza que eu sou bem-vinda e eu vou me divertir, eu vou entrar naquela sala de uma maneira.
Se eu estou abrindo aquela porta para a sala que eu vou defender a minha tese e tem uma banca de 5 pessoas que vão assim me escutar, eu vou entrar naquela sala de outra maneira, né? Então, assim, a percepção afeta o nosso movimento. Assim, e, por último, a gente tem a emoção e a psicologia, o significado. E outra vez, eu toquei nisso quando eu falei, assim, do olhar para baixo. O que significa esse olhar para baixo? Né? Um significado muito grande que afeta os corpos das mulheres brasileiras é o bumbum bonito. Né? O bumbum tem que ser bonito. Eu já trabalhei com tanta mulher que dava, nossa, que dava nós na região lombar, assim, por necessidade de ter um bumbum bonito, que vai para fora. Então, mesmo se ela não tem um bumbum que, assim, tem aquela forma que tem, assim, ela arqueia as costas para ter, né? Um significado, um desejo de ser bonito, conforme os padrões de beleza. E isso cria todo um movimento que vai, né, que vai criando. Então, todos esses elementos vão criando junto o corpo que nós temos. E quando, então, com o Hoffen, a gente está, outra vez, sempre fazendo círculo entre, assim, o estrutural, aquilo que encurtou, aquilo que prendeu, aquilo que precisa ser solto no nível físico. A lesão que teve, né? A lesão que teve, a pessoa caiu, ela caiu, assim, virou quando ela caiu, assim, as vértebras da coluna, assim, rodaram e ficaram em fixação naquela posição rodada. Isso dói para chuchu. E isso, assim, a questão disso é de soltar aquelas fixações articulares nas vértebras da coluna para que a coluna passa a ter outra vez uma posição neutra a partir da qual a pessoa pode funcionar. É uma questão estrutural. Mas a questão estrutural e a questão funcional, né? E a questão psicobiológica estão sempre tecendo, né? Então, assim, se a pessoa caiu e travou, assim, e rodou, nunca é à toa que rodou para a esquerda, porque a pessoa caiu para a esquerda, porque já para a esquerda é um lugar que ela tem menos apoio, é um lugar que o pé dela funciona menos, é um lugar que ela se sente mais vulnerável, né? Então, quando a gente trata de ajudar a estrutura a voltar, a gente também está tratando de observar, uau, esse pé esquerdo embaixo, ele está assim, repara que quando você caminha, ele levanta assim, ele não te dá o mesmo apoio. E a gente está tratando nessa hora de ensinar assim movimentos que ajudam o pé a perceber como é que o movimento que passa pelo pé todo, em vez de passar só no arco lateral, né? Então, então, eu acho que aqui no Brasil, né, e nós temos muito orgulho disso, que no Brasil a gente está sempre abordando o ser humano como um todo. E no nosso Hoffen, a gente está ensinando tanto o olhar estrutural e as técnicas para ajudar o corpo a chegar num equilíbrio estrutural, numa verticalidade graciosa, gostosa, fluida, confortável. E, ao mesmo tempo, a gente está ensinando técnicas para ajudar a pessoa a entender o movimento dela e encontrar novas opções que ajudam ela a ter um movimento
mais fluido, mais livre, que por sua vez cria uma estrutura mais alongada, mais vertical, mais gostoso. É isso. Eu falei um monte. Tem alguma pergunta? Espera aí que eu vou ter aqui. Desconfio que os óculos multifocais, pois é, interferem bastante na posição do olhar mais predominante. No meu caso, imagino que eles me levam a olhar com a cabeça mais para cima. Será que tenho razão? Tem razão, sim, né? Assim, eu digo para meus clientes assim, os multifocais são muito convenientes por um lado, mas eles treinam o olhar para, né, certos ângulos para certas distâncias e isso já vai assim trancando a posição da cabeça no pescoço e todos os outros processos do corpo. Então, eu pessoalmente recomendo óculos diferentes para perto e para longe, e é um saco trocar óculos, mas é mais confortável no longo prazo trocar os óculos do que lidar com as condições que cria na cabeça e no olhar e nessa, nesse condicionamento do olhar com a cabeça. Mais perguntas? Então, vou jantar. Que tenham todos uma muito boa noite. Foi um prazer revê-los. Tomara que teve alguma pessoa não rofista aqui também, ou que alguém vai ver. Ó, muito obrigada. Posso ir, Bruno? Pode, Lael. A gente teve bastante gente também que estava escondidinho nas câmeras. E para lembrar que no final desse mês a gente vai ter um dia de vivência sobre Rolfing, o parte do Rolfing com a professora Lúcia Merlino. Eu vou colocar aqui no chat as informações, mas dá para ver pelo Instagram também. Vai ser uma vivência muito legal, tanto para quem quer fazer a formação também, quanto para quem quer vivenciar um pouco o trabalho em grupo. Tá aqui. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês nesses 5 encontros que finalizou com chave de ouro com a professora Lael. Foi muito bom. Muito obrigado, gente.